deixar o microfone no mudo de todo mundo, para a gente fazer a apresentação. A ideia não é se alongar tanto, para também poder coletar questões, comentários e dúvidas, mas a gente vai estar com os microfones de vocês no mudo, e vocês podem ali interagir pelo chat, antecipar perguntas. O Gabriel Quintana, que é aqui da nossa equipe, está dando esse apoio aí, acompanhar o chat com vocês. Ok? Então, tá bom. Bem, são 11h07. Acho que a gente pode começar, ir começando, e aí as pessoas que vão entrar um pouquinho mais tarde vão aderindo aí. Ok? Então, bom, super obrigada novamente a todo mundo aí que já está na sala, que atendeu o nosso convite. E então, nós vamos apresentar para vocês hoje esse programa do Hemaflora. A nossa agenda será assim: a Marina Piatto, que está aqui com a gente, secretária executiva do Hemaflora, vai fazer uma fala de boas-vindas. Após isso, eu vou fazer uma breve apresentação do Hemaflora, né? Temos pessoas que já conhecem o Hemaflora aqui presentes, mas outras talvez não tanto. Então, uma breve apresentação do Hemaflora, de quem somos e como estamos hoje. A Renata, na sequência, Renata Potenza, da nossa equipe, vai falar um pouco do panorama do cenário de emissões de gases de efeito estufa no setor da agropecuária, e com um recorte aí para o café, que vocês vão ver. E eu, na sequência, vou falar mais especificamente do Carbon on Track, o que ele é, e o que a gente está aí desenhando, desenvolvendo para trabalhar com o setor do café, mas também outros setores da agropecuária, ok? E aí a gente abre para algumas dúvidas, esclarecimentos ou comentários de vocês. A ideia é a gente realmente ir até ao meio-dia. Se precisar, a gente estende um pouquinho mais, mas a ideia aí ao meio-dia a gente está encerrando. Ok? Então, tá bom. Beleza. Então, Marina, com você. E aí, talvez Renata tenha que parar um pouquinho o compartilhamento para a Marina poder nos dar as nossas boas-vindas. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente com o Hemaflora. Bom, um pouco da história institucional, né? A maioria de vocês conhece o Hemaflora, mas o Hemaflora é uma ONG brasileira que completa 26 anos esse ano. É a maior certificadora, né, do Brasil na área agrícola e florestal. Começamos, né? O Hemaflora começou com a certificação, então tudo que a gente faz hoje, outros projetos, outros serviços, são derivações dessa nossa origem, né, dessa gênese do Hemaflora na certificação. E o Hemaflora, há muito tempo atrás, trouxe a certificação Rainforest Alliance para o Brasil, né? Então, a gente foi o primeiro a certificar, a gente era membro, né? Membro da RAS, da Rede de Agricultura Sustentável, ajudamos na construção das normas. Então, além de um certificador Rainforest, a gente também era o desenvolvedor da norma, né? E aí certificamos as primeiras fazendas no Cerrado, né? Começou com a da terra, e a coisa foi crescendo, e hoje a gente tem fazendas certificadas de Rainforest Alliance por todo o Brasil, também certificamos UTS. Nosso profundo conexão com o café, né? Por ser um setor sempre pioneiro, sempre à frente das boas práticas e da sustentabilidade. Então, temos hoje aí quase um terço do café exportado já é certificado, pelos dados que eu recebi, e em todas as regiões, né? Minas, Espírito Santo, São Paulo, atuamos em todo o Brasil. E aí, recentemente, começou essa demanda por cafés de baixas emissões.
Mas antes disso, uma Flora há 10 anos já trabalha com emissões na agropecuária. Né? A gente tem um trabalho, há 10 anos atrás, a gente começou com um grande projeto, que a Renata vai explicar um pouco, onde a gente fez esse mergulho na relação de emissões e boas práticas. E aí a gente vem desenvolvendo muitos projetos em vários setores ao longo desses 10 anos, então focamos muito na pecuária de corte, já fomos para a pecuária de leite, cacau, sistemas integrados, né, ILPF, desde a agricultura familiar no Pará, até grandes produtores de soja no Mato Grosso. E aí, com toda essa vanguarda que o café traz, a gente começou a observar a necessidade de mensuração na cafeicultura também, né? De traduzir, na verdade, as boas práticas que a gente já tem na agricultura, na cafeicultura sustentável, em CO2 equivalente. Aí, recentemente, a gente fez aquele primeiro trabalho com a Montser, né? Foi quando se desdobrou aquele anúncio na revista Globo Rural, né? Aquela matéria incrível que saiu na capa da Globo Rural, mostrando o estudo que uma Flora fez junto à Montser relacionado ao café de baixas emissões. E é isso, eu acho que representa, né, muito da cafeicultura brasileira, né, que ela emite muito menos do que a cafeicultura de outros países. A partir daí, a procura por projetos por mensuração de café de baixas emissões aumentou muito, e a gente começou a encontrar um gargalo que, assim, não bastava só fazer um grande relatório mostrando a performance da fazenda, né, se ela é neutro, se ela é zero, se ela emite pouco. A gente tinha que comunicar isso para o mundo. Então, aí que veio a elaboração do Carbon on Track, que é uma forma de dar um passo a mais, né? Além da mensuração do balanço de carbono, a gente ainda conseguir expressar e com que os clientes consigam mostrar a performance dele para outros players, né? Para vendedores, para banco, para a imprensa. Então, como é que a gente conta essa história e monitora essas boas práticas? Então, foi aí que nasceu o Carbon on Track, onde o eixo principal vai ser a cafeicultura, nessa primeira sprint. Bom, eu desejo a todos aí um ótimo evento, obrigada. Bom, eu sou Marina, né? Esqueci de me apresentar, sou a secretária executiva do Imaflora, estou há 16 anos no Imaflora. Eu comecei no Imaflora com a certificação Rainforest Alliance, né? Eu fui uma primeira coordenadora da Rainforest no Brasil, certifiquei as primeiras fazendas, fiquei 8 anos no mundo da cafeicultura, muitos de vocês devem lembrar das minhas auditorias aí. Sou apaixonada pelo café, morro de saudade de voltar para esse setor, então o Carbon on Track para mim é uma alegria, né? Ele nascer junto à cafeicultura, porque eu sempre achei que o café é que inspira as outras cadeias produtivas. Né, hoje, aí eu sou agrônoma, né, saí dessa área da Rainforest Alliance e montei essa área de emissões. E aí estamos aí com uma equipe enorme para dar conta de toda a demanda e agora na direção do Imaflora. Então, contem comigo e bom evento. Super obrigada, Marina. Então, vamos lá, né, para a gente começar a conversar com vocês sobre esses pontos que a Marina tocou e esse programa que a gente está estruturando e a plataforma que vem junto com ele. Então, a Marina já falou, mas aqui, rapidamente, Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, eu sou Isabel Garcia Drigo. Eu agora estou na gerência de clima e emissões, né? E também em cadeias agropecuárias. Eu não sou agrônoma, então, assim, só para avisar já, mas eu venho da área de gestão ambiental, de ciência ambiental, e fui auditora há alguns anos, e também auditei lá atrás café orgânico, porque eu fiz parte da Associação de Agricultura Orgânica no comecinho da minha carreira. Então, eu tenho um pezão, assim, na agropecuária. E faço parte aí desse time para a gente construir juntos. Então, falando do Imaflora em grandes números, só realmente para dar uma dimensão para quem não é tão familiar com a organização,
Então, o Imaflora está aí trabalhando em mais ou menos, né, 10 milhões de hectares, é para onde se estende a atuação do Imaflora, nos 5 biomas, né? A gente tem mais de 110 organizações parceiras, quase 100 colaboradores. Estamos trabalhando diretamente com quase 500 empresas e beneficiando em volta de 56 mil pessoas, né? Entre trabalhadores florestais, entre comunidades. Então, assim, uma Flora realmente teve um crescimento muito grande e uma missão muito importante de gerar impacto para melhoria das questões socioambientais nos setores agropecuário e florestal, né? É o nosso grande trabalho. Pode passar, Renata. Então, aqui, só para vocês assim verem um pouquinho as faces, né, de quem faz essa equipe de clima e emissões. Então, a Marina é secretária executiva do Imaflora agora, mas ela é a nossa especialista sênior, é a nossa parceira de construção técnica e estratégica de tudo. A Renata Potenza, que vai apresentar daqui a pouco para vocês alguns dados, é a nossa especialista em clima e emissões, engenheira florestal. O Bruno Castigione não pôde estar aqui hoje, porque ele está numa reunião de um projeto muito grande de finanças verdes, que inclui o componente de emissões. Eu já me apresentei, e o Gabriel Quintana, que é analista de clima, né, que está nessa equipe, está aqui nos dando apoio nesse webinar, mas bota a mão na massa aí dos dados todos os dias, tá bom? Então, essa foi uma apresentação breve, e agora eu passo a bola para a Renata, para ela falar um pouco desse cenário das emissões que são calculadas através do SEG, que é um sistema do qual a gente faz parte e contribui. Então, com você, Renata, agora. Obrigada, Marina, Isabel, bom dia a todos e todas. Isabel já me apresentou, né? Então vou pular essa parte, mas como a Marina falou, a nossa área de clima e emissões já tem aí, né, mais de 10 anos de experiência nessas questões relacionadas ao levantamento, ao balanço das emissões e remoções de gás de efeito estufa para o setor agropecuário. E isso começa muito lá atrás, né, com o SEG, que já foi comentado também, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa. É uma construção colaborativa, né, então o Imaflora, em conjunto com outras instituições, contribui dentro desse programa, dessa iniciativa, e nós somos responsáveis pela contabilização, pelos cálculos aí das emissões do setor agropecuário. E quando nós olhamos, né, para essa série histórica que é apresentada, então a série histórica ela começa lá em 1970, aqui no gráfico está a partir de 1990, mas vem até 2019, que é o último ano. Então, todo ano nós atualizamos essa série histórica e acrescentamos o ano anterior, né, a contabilização do ano anterior. E para 2019, o setor agropecuário ele foi responsável por 28% das emissões brasileiras. Então, é um número, né? O segundo setor que mais contribui aí, vindo somente depois de mudança do uso da terra, que está muito relacionado ao desmatamento e essas transições que nós temos, né? De vegetação para uso agropecuário, entre outros. Então, aí, mas se nós olharmos para as atividades rurais, né? De forma direta ou indireta, essas atividades, elas contribuem aí com mais de 72% das emissões do Brasil, né? Sendo extremamente expressivo. E nesse ano, no início desse ano, junto, né, todo ano, então, nós lançávamos há 10 anos as emissões nacionais e estaduais para o Brasil, e esse ano nós lançamos o SEG Municípios. Então, ali na plataforma, quem tiver mais interesse em entrar, nós temos as emissões contabilizadas dos 5.000, aí quase 5.570 municípios brasileiros. E o mais interessante de trazer aqui para vocês hoje é que o setor agropecuário, essas emissões do setor agropecuário, eles estão distribuídos aí ao longo do país, diferente de outros setores, como o caso de energia e resíduos, que estão um pouco mais concentrados em grandes centros urbanos ou nos locais de geração de energia. A agropecuária, ela está espalhada aí por todos os municípios brasileiros. E em quase 66% desses municípios é o setor onde ele contribui, né? O setor que mais contribui para essas emissões de gás de efeito estufa, aqui já demonstrando a grande importância da gente olhar, né, para esse carbono agrícola.
Olhando um pouco mais a fundo para o setor agropecuário e também para os estados, né? Aí nós temos o Mato Grosso despontando como o principal estado emissor, né? Muito por conta da pecuária. Então, dentro desse setor agropecuário, são diversas as fontes que são contabilizadas, mas nós separamos em 5 grandes subsetores para facilitar um pouco o entendimento dessa dinâmica das emissões. Então, aqui acho que vale a pena destacar 2 grandes temas, né? Um que é a fermentação entérica, nada mais do que proveniente da emissão do rebanho, né? Desses animais ruminantes, principalmente o gado de corte. Então, são essas as emissões que mais impactam aí, né, nas emissões do país como um todo e dos municípios e dos estados, mas também os solos manejados, que é extremamente importante de olharmos para cá, que está muito relacionado a realmente manejo desses solos em grande parte, para as produções agrícolas. E Minas Gerais, trazendo um destaque aqui, né, ocupa essa 3ª posição aí como o 3º estado mais emissor, com grande destaque para solos manejados, e que a gente sabe que é um dos grandes, né, o grande polo aí de produção cafeeira, para começarmos a linkar um pouco essas emissões com o café. E nesse gráfico aqui, ao lado esquerdo, olhando um pouco mais para Minas Gerais, né, o estado, quando a gente retira a parte de emissões animais, que nós já sabemos, né, não é o foco agora, e a gente já sabe que é um grande emissor de gases de efeito estufa, mas sem olhar, fizemos o exercício de não olhar para esses animais, as fontes mais emissoras, elas estão baseadas em quê? Então, elas estão baseadas no uso de insumos, que são os fertilizantes sintéticos, o uso de calcário e a aplicação de ureia, que está relacionado aí com diversas culturas, mas o café é uma delas, né? É uma das culturas que vai impactar aí no uso desses insumos. E para efeito de curiosidade, né, nós trouxemos aqui Patrocínio, pegamos o exemplo de Patrocínio, que é um grande polo de produção de café em Minas Gerais, no Brasil, e dentre os 853 municípios de Minas Gerais, Patrocínio ocupa o ranking aí em 24º lugar, ou seja, um número expressivo, com um grande valor aqui de uso de insumos, né, de emissões de solos manejados. E o que eu queria destacar também é que, se nós olharmos em 2000 aqui, as emissões provenientes desse uso de insumos, e depois para 2018, houve quase um aumento, um dobro de aumento nessas emissões, né? O que surge aí como um alarme para começarmos a olhar, mesmo entender mais a dinâmica dessas culturas, e o café entra como uma grande oportunidade aqui, como uma grande cultura que dá exemplos, né? E que pode muito auxiliar a reverter esse cenário. Eu não disse lá atrás, né, mas deu para perceber que as emissões do agro, elas vêm aumentando ano a ano. Então, de 2018 para 2019, nós tivemos um aumento de 1%. Então, o café, nós entendemos que é uma cultura grande potencial para começar a auxiliar o setor agropecuário, não só o setor do café, mas o setor agropecuário, a tentar reverter esse cenário, né, de reduzir, de mitigar as emissões de gás de efeito estufa. E aqui a Marina já comentou, né, o estudo que nós fizemos, que saiu na Globo Rural, e aqui nesse gráfico ao lado alguns exemplos de estudos que nós desenvolvemos, em sua grande maioria para o Cerrado Mineiro. Então, aqui são alguns valores, grandes números sobre a emissão do café brasileiro, que varia aí, fica em torno de 3 a 5 toneladas de CO2 por hectare. E uma coisa interessante que nós percebemos é que, quando são implementadas essas boas práticas agropecuárias no café, né, aqui tem exemplo de 2, como uma melhoria da eficiência do uso de fertilizantes nitrogenados e práticas que aumentem a matéria orgânica, mas existem diversas outras que nós temos, né, devemos que olhar também. Mas as emissões do café brasileiro, elas podem reduzir, quando aplicadas essas boas práticas, de 80% a 90% as emissões em relação à média global, em relação à média de produção global. Então, aqui, só queria trazer a importância do que é conhecer as emissões da sua produção, as emissões daquela produção de café, para que daí possa ser mitigado, para que aí possa haver, né, uma redução dessas emissões de gases de efeito estufa. E aí essa produção, por mais que a gente está falando de, muitas vezes, estudos locais, elas vão
e devem contribuir e impactar nas emissões do município, nas emissões nacionais e também aí trazer bons exemplos para o setor agropecuário, né? O café, como a Marina falou, sempre é pioneiro, sempre traz bons exemplos. E através desse programa Carbon on Track que a gente quer disseminar, né, e alastrar cada vez mais esses bons exemplos, e identificar quais são os desafios e os gargalos dessa produção, mas também quais são os benefícios de se entender e de se produzir de uma forma mais sustentável e de baixo carbono, né? Que só para fechar minha fala, então alguns exemplos, né, trazer para vocês a dimensão que isso está tomando. Esse tema de carbono, ele está muito em evidência no mundo, mas também no Brasil, e o setor do café é um setor que abraça, que vem abraçando esse tema. Então nós já temos diversos parceiros antigos ou atuais, né, que têm projetos em desenvolvimento, não só no café, né, então temos alguns exemplos do pessoal de produção de grãos, de produção pecuária, mas o café aí com grande destaque, e várias parcerias em construção, né? Então, esse novo programa traz essas novas parcerias, algumas já estão no início, estão mais iniciais, outras parcerias já estão um pouco mais avançadas, mas a gente vem percebendo uma grande demanda e uma grande busca para entender cada vez mais aí esse café de baixo carbono brasileiro, né? Agora eu passo para a Bel falar um pouco aí agora sobre o nosso programa mesmo, apresentar para vocês. Tá joia, obrigada, Renata. E a ideia era essa, né? A gente trazer um pouco de dados para vocês, dados que já existem, informações, estudos que já existem, justamente para explicar, então, qual foi a nossa ideia, qual é a nossa ideia com esse programa. Então, o Carbon on Track, como está lá no slide de início, é um programa de valorização da agropecuária brasileira, né? A agropecuária brasileira que reduz emissões, que sequestra carbono, que tem uma gestão, né, climática da sua produção. E aí, qual é essa trilha, né? Esse Carbon on Track, né? Qual é essa trilha do carbono na agropecuária? E a gente, quando fala Carbon on Track, a gente vai lá para frente, vocês vão ver, colocar uma ênfase do setor do café, e como a Renata trouxe, mas a gente está falando de um programa para a agropecuária brasileira e também aí o setor florestal, né? Então, a gente tem a gente começa com a agropecuária, mas a gente tem todo um caminho que enxerga uma visão também multissetorial. E que trilha é essa da agropecuária de baixo carbono? Você tem, como a gente já tem, e o que o Maflor vem fazendo já mostra, uma implementação de boas práticas agrícolas, né, por várias fazendas, o setor do café é pioneiro. Isso começa a ser demonstrado através da demonstração do balanço, né, das emissões, mas também das remoções, através dos estudos que geram relatórios, mas ele precisa chegar num terceiro passo, que é comunicar isso melhor. Então, comunicar esses resultados, os avanços e até os passos que têm que ser caminhados ainda de forma mais amigável e agradável para o mercado e para a sociedade. Então, aí o Carbon on Track está trazendo um componente que é um componente de disclosure, que é um componente de comunicação, conectando selos que existem no mercado e que têm uma reputação, que tem organizações de reputação por trás. E um quarto passo, que ainda é um pouco mais o futuro dessa trilha, mas não tão distante, é valorar isso em termos de créditos de carbono no mercado, né? E aí a gente tem um desafio que é entender o nosso caso, né? O caso de uma agropecuária tropical, que é também o que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que o Maflora já deu um passo nesse sentido nessa contribuição. Então, o Carbon on Track vai acompanhar as empresas, os produtores que estiverem, né, conosco, que já são e ainda vão ser nossos parceiros, para demonstrar a evolução nessa trilha, né? É essa a ideia do programa. Pode passar, Renata. E para quê, né? A Marina falou logo no início, o Imaflora é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos,
E os nossos lucros, né, que também são tangíveis, a gente consegue calcular, é impacto, é causar impacto positivo. Então, a gente quer, com toda essa medição, essa mensuração, a relatoria disso, que isso se torne exemplo para outros, né? Então, divulgar as iniciativas, os co-benefícios ambientais, sociais e econômicos, porque os co-benefícios existem, né? Você tratar hoje e pensar clima quando produz produtos agropecuários é pensar no bolso do planeta e dos produtores e das empresas. Então, dar visibilidade, tornar isso, dar visibilidade ao que é bom exemplo e tornar isso modelo para mais produtores e empresas, né? Então, é esse impacto que a gente quer causar com essa construção desse programa em parceria com as empresas da agropecuária, do setor do café, do setor da carne bovina, grãos e outros aí que vão estar se unindo. Pode passar, Renata. E que valor, né, isso tem para as empresas, né, ou para os parceiros e para a sociedade? O valor é que quando você está mensurando, você está monitorando, mas você está comunicando, você também tem um efeito de aumento de confiança e credibilidade das iniciativas das empresas do negócio agropecuário, né? Então, você tem ganhos de imagem, de credibilidade e de consolidação dos mercados para os produtos agrícolas brasileiros, né? Esse é o valor que a gente vê nessa iniciativa e num programa com este conceito. Pode passar. E aí, na prática, né? Vocês lembram ali no primeiro slide, a gente tinha uma trilha ali que tem 4 passos. Na prática, o que a gente já faz, né, percorrendo essa trilha da agropecuária de baixo carbono, a gente provê esse cálculo do balanço de carbono das fazendas, usando metodologias reconhecidas, né, as metodologias do IPCC, as metodologias do protocolo de GHG. A gente gera relatórios, resultados disso e recomenda mitigações, né, ações para mitigar quando é necessário. E ok, a gente já está fazendo esse passo 1, essa bolinha 1, essa bolinha 2 já há um tempo. A gente agora dá um avanço e vai permitir, com esse programa, que para aquelas empresas que querem um selo, né, junto às suas logomarcas ou nos produtos, a gente vai possibilitar que elas trabalhem com o selo, agregando aí, a gente está agregando um parceiro, que é a Preferred by Nature, que é uma certificadora que atua globalmente e que tem um padrão, né, um padrão que pode verificar e certificar essa evolução no balanço. E ainda permite 3 níveis de comunicação, né? Empresas que já se comprometeram com a mensuração, estão mensurando, as empresas que já têm redução efetiva e conseguem comprovar, até lá o passo mais avançado, que são empresas que vão estar comunicando que são neutras em carbono. Então, esse terceiro passo ali, que é opcional, a gente traz essa opção para quem quiser. Nem todos vão querer, alguns podem não ter interesse, mas quem quiser comunicar, fazer essa comunicação para o mercado, vai ter essa opção dentro do programa, através desse parceiro que a gente conecta e traz. E lá no futuro próximo, quando eu falei, o Imaflora, na contribuição dessa construção de metodologias para uma agricultura tropicalizada, escreveu com parceiros, uma consultoria alemã, né, um parceiro alemão de consultoria, e com a Apexa, aqui do Brasil, que trabalha com pecuária, escreveu uma metodologia e submeteu ao sistema VCS, né, para aprovação. Isso vai possibilitar, uma vez aprovado, que a gente tenha projetos para colocar créditos no mercado de carbono com uma metodologia que considere as nossas condições específicas, né? Então, isso vai ser um passo importante, não é imediato, tem um tempo aí de aproximadamente uns 2 anos, talvez, mas vai possibilitar que, para quem quiser também,
se escrevam projetos para certificar esse crédito de carbono, né? Que a gente vê que seria um papel importante do Imaflora fazer, e aí as certificadoras para crédito para carbono tem algumas no mercado que podem cumprir esse papel. Em princípio, a gente está pensando e gostaria muito de garantir bons projetos robustos, que vão atender essa metodologia, quando ela for aprovada, tá? Bom, aí se faz tudo isso, né? Esse é o trabalho técnico, né? Mão na massa, mas o que você faz com tudo isso? Então, quando a gente pensa o Carbon on Track, é seguir essa trilha junto com as empresas, mas dar vazão, dar publicidade para isso. E aí vem a plataforma digital que vem acoplada com todo esse trabalho, né? Então, a gente calcula, mensura, tem relatoria, selo para quem optar por selo, mas isso vai aparecer aonde? A gente quer que isso apareça numa plataforma digital, já começamos aí todo o projeto que vai desenvolver o que é isso, né? Tem todo um trabalho técnico, mas a ideia é, teremos painéis para cada setor, né? Então, um painel do setor da carne, um painel do setor do café, um painel dos grãos, para trazer dados agregados. Ali, as logomarcas das empresas também podem aparecer, aquelas que quiserem. A ideia são dados agregados que cumpram aquele objetivo ali que a gente falou que está no valor, que é mostrar agropecuária de baixo carbono para o mundo. Então, ali a ideia não é individualizar nada, mas trazer esses panoramas, né, para que se conheça melhor esses números. E também a gente está desenhando espaços que são painéis customizados para as empresas. Então, ali as empresas vão poder escolher dar publicidade para um certo nível de informação, né, sem individualizar, por exemplo, fazendas, fornecedores, não precisa, se ela não quiser, mas se ela quiser também pode, e também poder gerenciar, acompanhar dados com login e senha numa intranet. A gente está no momento de desenhar tudo isso, até por isso apresentar para vocês, para ouvir ideias também, tá? Mas a ideia básica, o conceito, a estrutura básica da plataforma digital é isso. Tudo que é medido, que é verificado, se comunica em algum lugar de uma forma agradável, né? E usando tecnologia e usando ciência de dados mesmo para dar vazão para isso. Pode passar, Renata, para não me alongar muito. Então, já estamos indo para o final. O que vocês estão vendo agora é uma ilustração, né? Não é ainda, de forma nenhuma, claro, que quem entende bem vê que isso aqui não é a plataforma ainda. Mas é uma ilustração para mostrar como pode ser um painel customizável para as empresas, né? Então, você pode ter ali uma área da empresa, que ela vai mostrar, vai clicar no ícone, vai mostrar os dados sobre as fazendas, se ela quiser, geoespacializado, deixa público ou não precisa deixar público, vai mostrar o resultado dos balanços, né? Da mesma forma, pode ser de forma muito agregada, ou não, pode ser de forma mais desagregada, e todo o cardápio de boas práticas que levaram a esses resultados. Então, é uma possibilidade de um painel simples, né? Ele pode ser mais complexo, ele pode ter, uma empresa pode querer ter um banco de dados que vai alimentar esse painel, esses gráficos. Lá por trás tem um banco de dados que pode ser mais simples ou mais complexo. Isso a gente vai construindo e customizando de acordo com os interesses de cada empresa. Só para dar, pelo menos, uma imagem do que pode ser, tá bom? Pode passar, eu acho que esse foi isso. Esse foi o último, acho que eu consegui cumprir o horário. E a gente tem 20 minutos, e aí a gente queria ouvir vocês, quais são as questões, e aí a equipe toda aqui que está nas suas especialidades ajuda a responder. Se alguém da equipe quer complementar, à vontade, gente. Eu queria complementar, só que é isso, que o Imaflora tem esse histórico de certificadora, né? Mas no caso do carbono, a gente optou por apoiar os produtores a desenvolver os projetos de carbono
fazer parceria com certificadoras internacionais, com sistemas internacionais, né, como o Preferred by Nature, que aí é para uso do selo no produto, no pacote ou na saca, ou um VCS, que é para venda do crédito de carbono no futuro, porque são sistemas internacionalmente reconhecidos, e porque uma Flora tem muito mais o papel de apoiar esse produtor a desenvolver esse projeto. Hoje tem esse gap, né? Quem iria apoiar o produtor a fazer todas essas contas para a certificadora vir fazer a auditoria? Então, a gente fez a opção de cobrir esse espaço e contar com esses certificados globais, porque a maioria do café é para exportação, geralmente, né? Então, aí o nosso parceiro, que é o Preferred by Nature, que é uma grande certificadora global, que lançou agora esse selo, esses 3 tipos de logo, né, de mensurável, reduzindo e neutro, para quem quer colocar o selo no pacote, no produto, ou depois a opção do crédito. O importante é que o projeto todo ele é desenvolvido já seguindo essas metodologias. Então, se o produtor tem uma estratégia comercial de vender lá o torrado moído ou o café verde com selo, ou se ele vai vender para Nespresso, ou se ele vai querer futuramente comercializar o crédito, toda a metodologia e o projeto já estão seguindo esses padrões internacionais. Então, facilitando depois a vida do produtor se ele tiver essa estratégia comercial, né? Então, esse alinhamento que a gente fez com o mercado internacional que foi importante. E aí a plataforma que dá transparência para esses pioneiros, né, que adotam essas metodologias de baixas emissões. Mas tudo isso é opcional, é customizado caso a caso, dependendo da estratégia comercial de cada um. Exato. Bom, então, já tem justamente 2 perguntas aqui no chat que já passaram pelo esclarecimento que você fez, Marina. Então, assim, do Mauro Júnior, pergunta se o produtor passará por uma verificação ou certificação. Se for parte da estratégia, né, se for parte da estratégia ter um selo, a gente está trazendo essa opção através de parceiros, né, o selo para essa questão da mensuração, ou como a Marina acabou de dizer, lá na frente para mercado de crédito mesmo. E o Elton também é na mesma linha, é isso, né? Não é uma obrigação. Então, mesmo que não seja uma estratégia da empresa, não precisa do selo, a ideia é justamente essa. Os dados que foram lá mensurados, que viraram um relatório, eles serem traduzidos em formas de gráficos, geoespacializados, para comunicar de forma mais efetiva para os clientes, para os parceiros de negócio. É justamente essa ideia, Elton. Tá bom, deixa eu... que mais? Obrigada, o Joca, do WBGI, pelo elogio. Ele pergunta, bom, o produtor vai vender seu produto certificado e ainda o crédito de carbono, mais uma fonte de renda ao produtor. Já tem ideia de como vender esse crédito? Alguém quer pegar ou eu posso? Vai lá, Marina. A venda do crédito, gente, aí é por conta realmente da estratégia do produtor ou da trader, né? É muito difícil um produtor sozinho, só se ele for muito grande, ele consegue ter créditos suficientes que compense uma comercialização. A gente acredita, né, ou clusters, alguém vai ser o agregador de um volume grande de crédito para conseguir um potencial de comercialização. Então, se ou uma cooperativa, né, o setor já é muito organizado, ou é a trader, ou é uma Nespresso que quer compensar as emissões da indústria e vai aproveitar o sequestro dos seus fornecedores. Então, tudo isso está se estruturando, né? Em nenhum setor hoje no agro, isso está plenamente estruturado. Grandes volumes, a gente primeiro precisa reduzir, formar esses grandes volumes, esses grandes blocos de carbono, porque empresas grandes que querem reduzir suas emissões, elas não vão comprar nada muito pulverizado, elas vão querer muitas toneladas de carbono para essa comercialização acontecer.
Então, assim, é incipiente, uma Flora não tem esse papel de comercialização, mas é isso, o café é pioneiro, gente. Eu acho que né, como é muito conectado ao mercado global, está muito próximo desse link acontecer. Legal, isso mesmo. Bel, vou atender o Carlos e a Bárbara. Isso, exatamente. Tem mais uma pergunta no chat, mas agora eu vou dar uma revisada. Bárbara, vou começar pela Bárbara, Carlos, ladies first. Bárbara, diga lá a sua questão. Bom dia para todos. A Isabel falou sobre escrever em projetos para dessa questão aí do carbono e está submetendo. Aqui na Copfam, a gente já vem conversando há um tempo sobre essa questão com os cafés dos nossos cooperados. Para quem que a gente poderia estar submetendo esse projeto? Só para esclarecer, Bárbara, eu falei em projetos quando eu falei daquele quarto passo, né? Que é a preparação dos projetos para submissão para créditos de carbono, no mercado de crédito de carbono. Tá? Não sei se é exatamente o mesmo tipo de projeto a que você está se referindo. Então, retomando o que a Marina disse, a nossa ideia no Carbon Track, quando chegar ou para as empresas que tenham como estratégia vender créditos de carbono no mercado, o chamado PDD, né, que é todo um projeto bem extenso, bem robusto, que diz como você assim, comprova as comprovações, as ações e como você está comprovando que está reduzindo, tem adicionalidade. É esse tipo de projeto, tá, que a gente está falando, que depende desse passo ainda de ter metodologia aprovada internacionalmente e para quem tiver estratégia de vender crédito no mercado de carbono. Certo, obrigada. O Carlos, então. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Legal. Gente, primeiro, parabéns pelo projeto. É meu primeiro contato com a Imaflora, mas eu já escuto de vocês há muito tempo. Parabéns pela iniciativa dos selos, do certificado, do projeto de venda. Eu acho que muito, muito legal. Eu sou da Agrobi, não sei se vocês já ouviram falar, é uma empresa de polinização assistida. A gente está sendo chamado aí de Uber das abelhas e a gente tem trabalhado como uma ferramenta de redução de carbono, né? Então, por exemplo, a gente está medindo, claro que é uma medição sem certificação, a gente tem conseguido aumentar a produtividade de café em 17%, 9,9 sacas por hectare, tá? A gente está indo uma escala ainda pequena. Ano passado a gente fez 125 hectares, mas esse ano são 400 hectares que a gente está colhendo agora. A gente vai ver o resultado. E a ideia é que o que impacta muito a produção de café? Fertilizantes nitrogenados, diesel das colheitadeiras e diesel e também os insumos, né? E a gente, colocando abelha, o nosso impacto é muito menor para um crescimento, né? Então, nem aumenta a área em 17% e nem aumenta a quantidade de fertilizantes em 17%. E com isso a gente tem uma redução. A média que a gente chegou foi de 0,90 toneladas de carbono equivalente por hectare. E agora a gente, em segundo momento, também a gente está fazendo uma parceria muito forte com a Koppert, que também tem essa redução, esse potencial instrumento de redução de carbono, e a gente gostaria de propor uma conversa mais próxima com vocês, porque não adianta nada reduzir o carbono se não está sendo medido, se não está sendo reduzido, e vocês com essa ferramenta de medir e reduzir, pode agregar bastante ao nosso trabalho e vice-versa. Então, queria deixar disponível aí o meu contato para a gente conversar e ver se tem alguma interação, tanto com a Koppert quanto com a Agrobi, para polinização e controle biológico de café. Então, parabéns. E a gente, sem mensurar, não dá para a gente melhorar. Então, a gente gostaria de conversar com vocês. Estamos à disposição. Legal, Carlos. Super interessante. Muito, muito interessante mesmo. Não, vamos conversar. Já a gente fica com os contatos e vamos fazer essas conversas para frente.
Aguardo, então, o contato de vocês, viu? Muito obrigado. Pode aguardar, com certeza. Tem uma pergunta bem específica aqui para os nossos especialistas de clima, que é do Josh, não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele pergunta assim, como gerencia a possibilidade de contagem dupla no credenciamento como carbono neutro. Mas mesmo em tempo de vender os créditos? Bom, essa é uma questão para os nossos mais especialistas. Posso começar, depois a Marina pode me complementar, mas essa é uma questão que vem sendo discutida muito mesmo para o mercado voluntário, né? Então, nós temos dois caminhos aí, um mercado mais nacional, né, e o mercado voluntário, mas são esses os cuidados, quando a Isabel falou que nós estamos desenvolvendo essa metodologia junto a padrões certificados, né, o VCS é um exemplo, são esses os cuidados que nós estamos tendo para não haver realmente essa dupla contabilização que pode acontecer, né? Então, dentro de todo esse escopo que vem sendo desenvolvido, vem sendo trabalhado isso para que não haja dupla contabilização, então para que a gente entenda quais são os créditos ali, né, as emissões ou remoções que são de responsabilidade da fazenda ou que são de responsabilidade da produção daquele fertilizante, enfim, todo esse passo a passo vem sendo cuidado para que não haja essa dupla contabilização num futuro próximo. Legal, obrigada, Renata. E aí tem uma pergunta do Marcelo Hurtado, super pertinente, Marina, que a gente vinha conversando. Como as propriedades menores se inserem nesse contexto? Você quer falar um pouquinho? Gente, acho que a gente segue o mesmo caminho da certificação, né? A gente não quer trazer mais uma solução que, na verdade, é um problema, agora eu vou ter que ter outra certificação, coleção de selo, a gente sabe que isso é desafiador, né? E para o pequeno produtor, muito mais. Então, o que a gente recomenda, igual na certificação, é grupos, fazer pelo menos, assim, 5, 10 produtores juntos, fazendas, ou pela cooperativa, ou com apoio da trader. Então, tem muitas traders engajadas, né? A gente está engajando o Secafé agora com um estudo que vai acontecer maravilhoso também nesse sentido. Então, sozinho realmente fica pesado. Então, a gente, como já todo mundo está organizado de uma certa forma em alguma cooperativa, que isso seja feito em grupo. E a gente pode ajudar, inclusive, a formar esses grupos. O Amontser foi um caso, começou com um grupo menor, não foi a Amontser toda, né? Mas isso dilui muitos custos e aumenta as possibilidades aí de depois de negociar com, né, ou prêmio, ou algum mercado específico, ou começar a acumular crédito. Então, assim, o voo solo, realmente, eu recomendaria para empresas grandes, fazendas com, né, enormes, né, sei lá, uma fazenda que realmente já aquelas mega fazendas empresas, tá? Não é o caso de seguir um voo solo. Exatamente. Olha, nós temos 6 minutos, tem mais 2 perguntas que eu estou vendo aqui, vamos passar por elas. Se não for possível responder todas, a Renata já colocou o e-mail dela e vocês podem acessar a gente também para continuar essa conversa depois do final, tá? Eu vou pegar essas 2 aqui. Bom, o Elton Fernandes, ele está perguntando do selo, né, da certificação para mercado de crédito de carbono. Sim, ele pergunta se tem auditorias frequentes. Sim, a certificação para VCS ou Verra, ela tem uma auditoria de validação do projeto e depois ela tem verificações periódicas, sim. Tá? Ela realmente tem porque tem um acompanhamento, né, para ver se o que foi estabelecido no projeto, aquele projeto que eu mencionei que tem que ser muito robusto, ele está acontecendo e está sendo entregue, né? Nesse caso, as reduções. O Márcio Reis dá uma ideia, Márcio. Seria possível um link ativo entre essa plataforma e a plataforma da empresa parceira com divulgação rápida e eficiente? Olha, uma ideia. Já é uma ideia para a gente anotar aqui para conversar com os desenvolvedores técnicos, tá? Mas uma ideia interessante. Obrigada. Fica super anotado aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta.
O Eduardo Bender pergunta se esse serviço que uma Flora pretende oferecer vai desde a mensuração das emissões no campo, com equipamentos e metodologias específicos, a ferramenta de cálculo até a venda dos créditos, é isso? Bom, venda dos créditos não, mas a mensuração, sim. E se Renato ou Marina quiserem complementar algum detalhe mais sobre essa parte da metodologia, rapidamente. Posso complementar? Não, posso complementar bem rapidamente, mas aqui dentro do estudo, entendendo a demanda de cada um, né, de vocês, aí a gente pode definir muito bem os escopos, mas toda a nossa metodologia ela é baseada em referências internacionais e conceituadas, e aí dentro disso a gente pode olhar para as emissões da fazenda, para as emissões dos processos, né, então incluindo aí torrefação, entre outros processos, e também para o transporte. Então dá para olhar aí para todos esses processos, ou ir começando iniciar por um processo menor e depois ir expandindo. Isso fica aí, podemos conversar um pouco melhor para entender esses escopos e essa metodologia, tá? Só complementando, gente, uma Flora, então, ele vai desenvolver o projeto. Depois a verificação, as verificações são outras empresas e a comercialização são outras empresas. Então, você não pode ter esse conflito de interesse. Então, uma Flora desenvolve o projeto, verifica e vende. Né? A gente não pode, é igual na certificação. Quem faz a adequação da fazenda não pode certificar a fazenda. Por isso que eu falei que o Uma Flora inverteu, nesse caso, um pouco o papel para apoiar o produtor a reduzir as emissões, montar um plano de mitigação, né, com metas de redução, para quando o certificador vier, a fazenda consiga passar na auditoria e mostrar que o café é de baixas emissões, né? Toda a quantificação em CO2 equivalente, tá? Queria deixar o Diego falar também. Vai lá, Diego, se queira. Oi, obrigado, Isabel. Em primeiro lugar, parabéns a vocês. 3 mulheres falando, alguns meses atrás, foi a Semana da Ciência, isso é muito legal. Vocês são verdadeiras desbravadoras do agro. E pegando já essa questão de ciência, conexão, equidade, o reloginho está passando, daqui a 9 anos está batendo na porta a Agenda 2030. A Microsoft acabou de anunciar que até 2030 ela vai ter que comprar cerca de 55 milhões de toneladas de carbono, e ela também já rejeitou grande parte dessas toneladas que ela fez um primeiro piloto, com algumas parcerias de produtores, né? Se a gente for plantar um catuaí, um mundo novo, seja no Cerrado Mineiro, sul de Minas, ou lá em Roraima, no Café dos Índios, tudo começa no solo. Como que vocês veem essa interação de estoque de carbono planta-solo, sendo que 2/3 do carbono do planeta está armazenado no solo? E dependendo do manejo que você faz, o carbono vai deixar de sair do solo para ir para a atmosfera, né? Como é que vocês estão vendo isso na experiência de vocês? Obrigado e mais uma vez parabéns. Essa questão do solo é extremamente importante, Diego, igual você levantou, né? Então, a gente tem tido um olhar muito mais aprofundado e detalhado em relação a isso. Ali nos nossos slides, né, tivemos que passar bem rapidinho, mas o nosso olhar não vem sendo só para as emissões, então nosso trabalho também vem sendo para olhar essas remoções de carbono, tá? A cultura do café tem essa vantagem que, além da remoção do solo, como você bem trouxe, né, super importante, tem também remoção nas plantas. Então, o que a gente está trazendo aqui, né, é exatamente esse balanço de emissões de gás de efeito estufa, onde nós temos um olhar para as emissões, porque é super importante mitigarmos essas emissões, mas também um olhar para o solo, para o sequestro de carbono do solo e dessas plantas, tá? Então, isso tudo vem vindo junto com as metodologias que nós trazemos, estudamos e estamos aprofundando aí cada vez mais, tá? Obrigada pelo comentário. Joia. Gente, são meio-dia. Tem uma pergunta aqui bem objetiva, né? Que é a Regina nos pergunta quando essa plataforma entraria em funcionamento. Bom, nós já estamos no desenvolvimento, estamos já com alguns parceiros, mas tem todo um desenvolvimento técnico, tecnológico, mas uma ideia é a gente até voltar
com vocês, aqui talvez um prazo de uns 60 dias, para um outro webinar, para mostrar um pouco o protótipo, já e coletar mais sugestões, sabe? Essa é uma boa prática, né? Fazer uma coleta, um engajamento durante o desenvolvimento, tá? Mas ela realmente tem um tempo aí de desenvolvimento de web e de banco de dados. Então, estamos fortemente nisso, porque já temos um caldo, principalmente do café de dados, para fazer uma primeira daquele dashboard do painel setorial que eu comentei com vocês. Estamos aí, eu e Renata, com a mão nesses dados todos, tá? Mas acho que aí os 60 dias, e aí quem sabe a gente já faz mostrando já uma usabilidade, né? Que é esse linguajar desse desenvolvimento de plataforma. Tá bom? Bom... Essa semana eu fiz uma reunião com uma dessas empresas de tecnologia, né, e plataformas, porque todos os projetos de uma forma agora estão finalizando ou não, centralizando em plataformas a transparência dos resultados, né, porque senão a gente entrega um PDF super técnico, tudo escrito em CO2 equivalente, metano, e fermentação e adubação, e ninguém depois consegue ler, né, então a gente traduz muita coisa. O Leonardo, que está aqui, tem uma plataforma que é o Timberflow, de comercialização de madeiras no Brasil. Tudo é muito mais visual, já referenciado. A gente tem parceria com a NASA, enfim. E eu falei com esse cara, ele falou uma frase muito interessante, né? Se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você lançou ele tarde. Eu adorei. Então, assim, a gente tem que lançar uma versão preliminar mesmo, porque o produtor, o cliente, as trades que vão ajudar a gente a desenvolver aquilo com a cara da cafeicultura. Então, se a gente já entrega uma coisa pronta, realmente a gente não vai ter vergonha de lançar, e aí a gente lançou tarde demais. Então, a ideia é de desenvolver com os primeiros clientes, né? A gente já tem vários primeiros que vão ajudar nessa customização para cada supply chain, porque a gente vai ter para pecuária, para café, para cacau, para restauração, para vários segmentos, e cada segmento vai ter as suas peculiaridades, né, e os seus stakeholders, as suas fortalezas e fragilidades, tá? Legal, gente, muito bacana. Ó, temos, né, 65 pessoas aqui com a gente ainda. Tem uma questão que apareceu, umas 3 perguntas, acho que essa a gente pega assim como a última, mas, de novo, ficamos super abertos, super disponíveis para a gente responder coisas que não puderam ser respondidas aqui. Essa questão, como apareceu em 3 ali, comentários, diz respeito à assistência técnica, né? Então, quem dá assistência para os produtores melhorarem seus processos e tal, e realmente atingirem essas reduções. Se Marina quiser falar alguma coisinha, ou eu posso responder, mas... Todo esse trabalho, ele sai com um plano de mitigação, né, que são as ações, no final, que vão guiar o produtor a uma redução de emissões se ele já não atingiu ali o ótimo, né? E sempre tem coisa para fazer. Então, ele sai com esse plano, ó, se você parcelar de tal forma a adubação nitrogenada, substituir ureia por algum fertilizante mais eficiente, reduzir o impacto reduzido, ou agricultura regenerativa, plantio de árvores, enfim, quebra-ventos. Então, ele sai com esse kit redução de emissões, que é a mitigação, e aí, claro, os agrônomos da fazenda, os técnicos da fazenda vão ter ali o assessoria técnica do Imaflora, tá? É por isso que a gente não certifica depois, porque a gente ajuda a fazer essa virada. Exato, isso mesmo. E aqui uma colega, né, que trabalha com o Senar, vai ser super importante, né? Acho que a plataforma também vai gerar dados importantes para ajudar no trabalho da assistência técnica feito pelos agrônomos, ou seja, dos sistemas de assistência técnica, seja dos agrônomos das fazendas. Bom, então eu queria agradecer muito, agradecer as mensagens que estão aqui. A gente gravou, então a gente tem todas as mensagens gravadas, estimular vocês a continuarem conversando com a gente, agradecer o tempo e deixar aí uma pré-agenda para a gente, quando já tiver aí com esses primeiros parceiros,
o desenho mais evoluído, a cara, a usabilidade, voltar a conversar para ter mais sugestões. Da minha parte é isso. Marina, quer falar alguma no final? Renata? Quero agradecer, né, a todos que estão aqui com a gente, parabenizar pelo Dia do Café ontem, né? Essa cultura maravilhosa, vocês aí que trazem essa inovação para o agro brasileiro, e a ideia é isso, a gente separar o joio do trigo, mostrar, né, a gente tem um problema de reputação do agro hoje, e a gente quer mostrar que tem muitos agros, né? Tem 50 tons de agro, brinco, e o tom da cafeicultura é outro, então nossa proposta é realmente mostrar que existe esse agro referência, esse agro top, de baixas emissões, e a gente conta com vocês para a construção do Carbon on Track, tá bom? Estamos aqui, qualquer coisa é só acionar. Exato. Muito obrigada, Obrigada, gente. Bom almoço. E bom cafezinho depois. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.